fazer uma faculdade, o que eu faço? Olha, primeira coisa que eu tenho para dizer para você é que vai ser muito difícil. No início, assim, vai ser muito difícil. Esquece esse negócio de tenho que gostar de ler, porque para você a leitura ela vai ser uma leitura obrigatória. Você vai ter que criar um hábito e através desse hábito você vai aprender a ter prazer na leitura. Então, inicialmente você tem que insistir, tá? Inicialmente você vai ter que colocar a leitura na sua rotina, ela vai ter que fazer parte do seu dia. E aí você vai criar um hábito. Depois de uns 3 meses criando esse hábito de leitura, já não vai mais ser algo sacrificante para você. A leitura ela vai fazer parte da sua vida, vai ser mais tranquilo para você aprender, mais tranquilo para você compreender. Então você não gosta de ler e quer fazer uma faculdade, quer dar continuidade aos seus estudos, no início você vai ter que dar uma forçada, tá? Você vai ter que fazer esse exercício aí contínuo. É igual quando a gente não gosta de fazer exercício físico e tem que ir para a faculdade. Para a faculdade não. É igual quando a gente não gosta de fazer exercício físico e tem que ir para academia. No início você vai arrastado. Depois, conforme o tempo, você inserindo esses exercícios físicos na sua rotina, quando você vê, aquilo já faz parte de você, você começa a tomar gosto pelo resultado, né? Tá ali enrijecendo o corpo, emagrecendo, pegando mais resistência física, isso te agrada e aí quando você vê, fala, opa, eu tô gostando disso aqui, isso faz parte da minha vida, show de bola, tô vendo até um prazer nisso. É assim que você vai fazer com a leitura. No início você vai se forçar a ler, vai utilizar a disciplina para trazer a leitura para sua rotina e depois de um prazo aí a partir de 3 meses, coloca aí esses 3 meses, tá? Insiste durante esse tempo no mínimo, tá? No mínimo, não é no máximo não, tá? Depois desse tempo aí, quando você vê a leitura, ela vai fazer parte da sua rotina. Segunda pergunta, o livro é ruim, eu termino para não largar no meio ou deixo o livro de lado porque eu não estou gostando? Isso aconteceu comigo essa semana, eu tive que parar de ler esse livro aqui, Crianças Francesas Não Fazem Manha. A autora, ela começa falando da experiência dela em morar na França, em um momento que ela tinha assim, ela se casou, foi para a França, engravidou, o filho dela nasceu e aí ela estava vivenciando ali a gravidez, a maternidade na França e ela, como uma estadunidense, ficou um pouco assim assustada com a forma como as francesas tratam a gravidez, o parto, a amamentação, a maternidade. Mas assim, não foi um livro que me prendeu, eu não achei assim uma leitura interessante para mim neste momento. Eu não descarto a possibilidade de voltar a ler esse livro em um outro momento, tá? Mas eu não estava gostando, não estava me fazendo bem, era um livro que não estava fluindo, eu leio muito rápido, eu fiquei assim uma semana para chegar na 50ª página. E isso mantendo meu ritmo, de sempre pegar o livro, né, dar uma lida e tal, separar aqueles 20, 30 minutinhos para ler, às vezes consigo ler por um tempo maior, né, quando não estou com a Maria, quando não tenho tarefas de trabalho, tarefas de casa para fazer, mas não fluiu, esse livro não foi bacana para mim, então eu decidi parar de ler ele e agora eu estou lendo um outro livro. Disciplina Positiva, eu tô gostando bastante. Eu comecei a ler esse livro tem uns 3 dias e eu já estou na página 77, né? Então a gente vê assim a diferença. Quando o livro flui, ele flui mesmo. É um livro muito bacana, um livro assim muito humano, muito empático. São 2 autores, Daniel e Tina, eles são psicólogos, eles são amigos. E eles fizeram esse livro aqui, eles também são autores de outros livros, O Cérebro da Criança, O Cérebro do Adolescente. Então, são pessoas assim que são especialistas. A Pamela, que é autora do Crianças Francesas Não Fazem Manha, ela estava falando ali um relato pessoal. Então, é uma autora que escreve a partir de sua própria experiência. Eu gosto disso, engraçado que eu adoro isso. A Chimamanda, que tem aí uma leitura sobre feminismos, ela faz isso. A Bell Hooks, que também escreve sobre feminismo, ela faz isso. E são textos que me prendem.
mas esse texto de Crianças Francesas Não Fazem Manha, eu realmente não gostei, não sei se é o momento que eu estou vivendo que eu não gostei. Então assim, o livro é ruim, termino para não largar no meio ou deixo o livro de lado. Se for uma leitura por hobby, para distração, para. Agora, se é uma leitura obrigatória da escola, da faculdade, do cursinho, leia. Tem que ler, não tem jeito, tá bom? Então, eu indico para vocês dessa forma. Como me lidar com leituras obrigatórias sem gostar de ler? Da mesma forma que eu respondi a primeira pergunta. Como que você vai se lidar? Você vai dar uma forçada. E aí você vai forçando, vai exercitando e quando você vê, tá fluindo. Então, assim, é aquela parte que compõe a nossa vida chamada de obrigação. Por isso que o nome é leitura obrigatória. Quando eu estava fazendo faculdade, a maior parte que eu falei, a maior parte das leituras eram obrigatórias. Quando eu entrei no mestrado, eu tinha leituras obrigatórias também, mas eram leituras que eu gostava de ler, porque eram leituras que faziam parte do meu projeto de pesquisa. Eu pesquisei sobre violência obstétrica, sobre desigualdade de gênero, né, sobre o respeito à dignidade humana da mulher na sociedade. Então são temas que me representam, são temas que eu gosto, são temas que eu me interesso. Então as leituras obrigatórias eram leituras gostosas de se ler, entendeu? Então assim, a leitura obrigatória, como que eu faço? Leia, não tem jeito, é obrigatório, você tem que ler, tá bom? Leio e não compreendo o que eu li. Como resolver isso? Gente, muita gente passa por isso. Leu, caramba, não li. Geralmente assim, o professor fala, fulaninho, leia o parágrafo tal. Aí o fulaninho leu o parágrafo tal. O fulaninho não entendeu o que ele leu. O professor entendeu, às vezes até algum outro aluno entendeu, mas o fulaninho não entendeu. Por que o fulaninho não entendeu? Porque o fulaninho não tem hábito de leitura. Você, na medida que você está lendo, você vai ali aperfeiçoando a sua habilidade de leitura, aperfeiçoando a sua facilidade de absorver aquele conteúdo, de assimilar o que o autor está querendo dizer. Então, leu e não compreendeu, leia de novo. Leu de novo e não compreendeu, leia de novo e tá tudo bem. Quem disse que você tem que ler uma vez e compreender? Aonde isso está escrito que isso é regra? Quem disse que quem lê e não compreende não serve para ler? Ninguém disse isso. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu processo. Então, tem livros que eu, mesmo lendo há quase 20 anos, tem livros, tem páginas que eu já tive que ler 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Porque o autor escreve muito difícil, porque ele usa uma linguagem que eu não estou acostumada, com termos que eu tenho que ir no dicionário. Às vezes ele cita um outro autor, eu tenho que ir lá nesse outro autor, ver o que esse outro autor falou, para entender o que esse cara está querendo dizer em uma única página. Então, leu e não compreendeu? Lê de novo, lê até compreender. Porque você lê e não compreender, então você não leu, tá bom? A leitura é você ir ali, né, falar as palavrinhas, mas essas palavrinhas precisam entrar no seu coraçãozinho e também, né, na sua psique. Você precisa raciocinar sobre aquilo. Você tem que ter essa habilidade sendo exercitada, a habilidade da compreensão, tá bom? Vamos lá. Qual a diferença entre resumo do texto e resenha do texto? Resumo do texto, você vai resumir o texto. Você vai trazer para o seu resumo apenas aspectos daquele texto. Aí você pegou um texto aí, vamos supor, de umas 20 páginas, você precisa resumir ele. Você pode resumir ele em 3 páginas. Você vai falar os pontos principais daquele texto, você vai compreender aquele texto e vai resumir. É como se você lesse um livro e contasse para alguém a história desse livro sem olhar aquele livro. Ou seja, você vai falar apenas o que você compreendeu. Ah, mas eu não lembro de tudo. Normal, ninguém lembra de tudo, né? O nosso cérebro, ele é exercitado para lembrar, para memorizar a maior quantidade de coisas, mas a gente não consegue entender 100% aquilo que a gente está assistindo, compreender 100% aquilo que a gente está lendo. Tem sempre alguma coisa que a gente prioriza e outras que não chamam tanto a nossa atenção. Então, quando você vai fazer um resumo, você vai trazer os aspectos do texto para aquele resumo. Você vai fazer uma redução e vai colocar somente os aspectos do texto. E a resenha? A resenha, você vai trazer os pontos principais do texto e você pode se colocar, você pode falar o que você pensa sobre aquilo, mas é claro, sem utilizar a primeira pessoa, tá bom? Você vai interpretar os textos,
Você pode convidar um outro texto para conversar. Então a resenha, ela é aspectos do texto, o seu senso crítico, analítico, a sua compreensão sobre aquilo, e você pode trazer exemplos, você pode trabalhar outros autores na sua resenha. Bom, agora eu vou falar para vocês qual é o meu livro predileto. O meu livro predileto é esse aqui. Ele é bem pequenininho, estão vendo? Ele é bem fininho. Ele é da Chimamanda e se chama Sejamos Todos Feministas. Eu sempre presenteio as pessoas que eu gosto com esse livro. Eu já perdi as contas para quantas pessoas eu dei, assim, geralmente para mulheres, né? Que acabam sendo tocadas mais por este tema. A Chimamanda, ela é uma nigeriana e ela fala como que ela descobriu que ela era feminista, como que é ser mulher na Nigéria, como que foi para ela ser mulher ocupando uma sala de aula, fazendo parte de uma família. Então ela vai trabalhar esses aspectos do papel da mulher na sociedade de uma forma assim muito tranquila, tanto que o livro, gente, é bem pequenininho. Dá para você ler em um dia esse livro. Essa aqui é a Chimamanda, ela é maravilhosa, tá? Ela tem outros livros, tem o Para Educar Crianças Feministas, tem o Perigo de uma História Única, tem outros livros também. Ela escreve romances e sempre ela trabalha nos romances dela alguma coisa da África ou alguma coisa da Nigéria. Porque quando ela era criança, ela ficava muito incomodada de ser uma mulher negra, de ser uma africana, na verdade, né? Porque essa coisa do negro é mais para fora da África, né? Na África eles trabalham muito mais a etnia, a nacionalidade, a cultura de um povo do que se preocupar com a cor da pele das pessoas, né? Mas assim, ela ficava incomodada de ser uma mulher africana, uma criança africana, uma menina africana que estava sempre lendo livros onde as princesas eram brancas, estadunidenses, europeias. Então, por se incomodar tanto com isso, não saber quase nada da história do país dela, da história do continente onde ela está inserida, ela decidiu crescer, né? Quando crescer, se tornar uma escritora e trabalhar a sua cultura, trabalhar a história do seu povo através dos romances, através dos livros. Então, assim, eu sou apaixonada pela Chimamanda e eu recomendo para vocês. Esse é o meu livro predileto. Um livro que eu detestei e eu nem tenho ele aqui porque eu, sinceramente, descartei, confesso. Não sou a favor de você descartar livros, mas aquele livro eu acho que não era nem para ter sido publicado, estou sendo muito sincera, porque ele ensina casais a ficarem juntos mesmo sendo infelizes. O nome desse livro é Casamento Blindado. Esse livro, ele faz uma promoção à inferiorização da mulher no casamento. Ele estimula que a mulher tenha relação sexual com o homem, com o marido, mesmo sem a vontade dela, né? Isso não existe, né? Pra mim, no meu universo, isso é uma coisa assim, inaceitável. Fora outras questões relacionadas a querer colocar a mulher somente no espaço doméstico. E se ela estudar, trabalhar, ela tem sempre que priorizar, sabe? Uma coisa assim, tradicionalista, muito antiga, que já não cabe mais no nosso cotidiano, né? na modernidade, em que a mulher agora possui a liberdade de escolher sobre a sua própria vida. Então, o livro que eu detestei foi Casamento Blindado, eu não tenho mais ele aqui, né? Graças a Deus, porque eu não gostei nem um pouco dele. Um livro que eu recomendo, que eu andei falando sobre ele no meu Instagram, e agora vocês, meus amigos do YouTube, vão saber, né, que eu estou amando esse livro, eu li, quero muito ler de novo. Ele se chama Educação Não Violenta. É este aqui. É um livro excelente para mãe, para pai, para avô, para avó, para professor, para professora, para pedagogo, para pedagoga, para quem participa da criação da educação de uma criança. Ele é muito legal. E ele não é só assim para não tenho filho, não convivo com criança, não vou ler esse livro. Não, leia. Leia porque ele te ensina também a conviver com as pessoas. Ele te ensina a repensar o espaço do outro, a repensar quando você está invadindo as pessoas, sabe? Invadindo ali a personalidade daquela pessoa. Então é um livro que você pode utilizar para outras coisas. E a matriz da educação não violenta é a comunicação não violenta. Então a gente pode utilizar, né, em outros setores da nossa vida, sim. Meu livro de geografia predileto
é o livro do Milton Santos chamado Por uma Outra Globalização. Este aqui. Esse livro, para mim, é um dos melhores livros de geografia, do curso de geografia que eu li. Milton Santos, homem negro, baiano, foi professor da USP, fez direito, depois foi para geografia, né, se especializou em geografia. Foi um professor, um autor muito, até hoje, né, muito respeitado na geografia, muito lido. Então, assim, vocês vão encontrar Milton Santos na escola, vocês vão encontrar Milton Santos no vestibular. Se fizer geografia, vai encontrar Milton Santos. Pode ser que o professor de um outro curso de universidade coloque você para ler Milton Santos, porque ele foi, assim, um autor à frente de seu tempo, um pesquisador à frente de seu tempo. E com esse livro aqui, ele mostrou que o mundo é dividido em 3 partes. Ele trabalhou a globalização como um sistema perverso, porque ela não traz, assim, os benefícios desse sistema para todas as pessoas do mundo. Ele trabalhou também aquilo que chamamos de exclusão digital, aonde quem tem a técnica comanda, e a gente sabe disso, né? Inclusive agora que a gente está vivendo esse período de pandemia, aluno de escola pública que não está conseguindo estudar, aluno de escola particular também, que tem dificuldade de ter acesso à internet, né? Então tudo isso é um demarcador, é um marcador social, socioeconômico, de onde essa pessoa está inserido, né? Socialmente falando, espacialmente falando também. Ele fala também sobre a perda do domínio dos estados sobre o território e de que forma a nossa vida ela está toda nas mãos das empresas, ela está toda nas mãos das indústrias e a gente vive a vida sempre objetificando o lucro. Isso é a globalização, tá? Que vai ter aí o seu início na industrialização, né? Ele fala de muitas coisas dentro desse tema da globalização. Então, eu recomendo Milton Santos para todos os geógrafos, para todos os estudiosos de ciências humanas, sociais, antropológicas. É um autor excelente.